Daí, pessoal, mais uma resolução. Objetos com formato de prisma, como as embalagens de pizza, nos permitem verificar os conceitos de posições de retas estudados nesse tópico. Assim, vamos observar a imagem com um olhar de geômetra, traçando retas suportes aos segmentos que definem os lados da embalagem e responder aos questionamentos. Então aí eu tenho uma ilustração, né, com uma caixa de pizza, né? Ali eu tenho a tampa da caixa e tenho depois onde propriamente a caixa, onde está ali mostrando a pizza dentro. E aqui eu tenho em destaque com essas retas aí, com esses segmentos aí e as suas retas suportes, a tampa da caixa aí em destaque aqui nessa figura da direita. Então, em relação a essa figura, letra A, as retas A e B, C e D estão em que posição relativa? Explique. Então, olha só, é a reta A e B, tá aqui, deixa eu colocar de outra cor. Aqui, reta A e B com C e D. Bom, primeiro, que essas retas, elas são coplanares. Por que isso? Coplanares. Porque estão no mesmo plano, ok? Dá para ver que essas duas retas elas pertencem ao plano que é definido pela tampa da caixa, né? Tampa da caixa. Então, aí eu tenho retas coplanares. Tudo bem, mas e a posição relativa entre elas? Bom, eu sei que são retas coplanares e são retas coplanares que vão se cruzar. Se tu observar aqui, ó, se eu prolongar aqui, ó, essa reta e prolongar essa reta aqui, elas vão se cruzar. Então eu sei que são retas coplanares e são retas coplanares do tipo que se cruzam. E a gente fala que retas que se cruzam são retas do tipo concorrentes. Ok. Mas além disso, ainda existe ou pode existir um tipo especial de concorrência. Duas retas elas podem ser concorrentes simplesmente, ou elas podem ser concorrentes sob um caráter especial, ou seja, elas podem ser concorrentes do tipo perpendiculares. Vou explicar isso rapidamente aqui nesse canto. Ó. Se eu tenho aqui uma reta R e aqui eu desenho uma reta S. Essas duas retas, elas são concorrentes. Por quê? Porque elas se cruzam. Elas se interceptam nesse ponto de interseção aqui no ponto I. Então essas retas são concorrentes. Elas se cruzam. Elas concorrem em um ponto. Mas eu tenho uma outra situação. Por exemplo, assim, ó, a reta S... Não tão feio. Aqui a reta S e uma reta R assim. Observa que essas duas retas R e S, elas também são concorrentes. Só que aí está existindo uma concorrência ou um cruzamento especial. Por quê? Porque essas duas retas elas estão perfazendo entre si um ângulo reto, perfazendo em um ângulo de 90 graus o ângulo de esquadro. Então essas retas aqui, além de serem concorrentes, elas são também perpendiculares. Então essas duas aqui elas são só concorrentes. Essas aqui elas são concorrentes também porque se cruzam, mas além disso concorrentes do tipo perpendiculares. Então é isso que eu vou analisar aqui, ó. Se essas retas A e B, C e D, além de concorrentes, elas são perpendiculares. Bom, e aí como que eu posso fazer isso? Bom, aí eu vou precisar de um conhecimentozinho aí matemático. Deixa eu ver onde eu vou achar aqui espaço para fazer isso. Vou fazer aqui embaixo mesmo, olha só. Eu vou determinar o ângulo interno dessa tampa de pizza. Então estou usando essa tampa da caixa de pizza como um octógono regular, portanto ângulos internos aqui iguais, ó,
esse ângulo igual a esse ângulo, 8 ângulos internos iguais. E aí eu vou calcular cada um deles. Eu já sei, né, que é 135 graus. Mas como é que eu posso determinar esses 135 graus? Então eu uso uma expressão que define a soma dos ângulos internos. Então, como são 8, né? Então a fórmula é assim, ó. Falta de espaço, vou ter que apertar um pouquinho aqui, ó. Sn é igual a n menos 2 vezes 180 graus. Isso aqui é uma expressão que define a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, onde o n aqui é o número de lados. Como eu estou me tratando de um octógono, né, que a caixa de pizza tem 8 lados, então S8 é igual a 8 menos 2, 6. 6 vezes 180, que dá 1080. Como os ângulos são iguais, eu estou considerando um polígono aqui regular com ângulos internos iguais, então vou pegar esse 1080 e vou dividir por 8 para achar cada um deles. E 1080 dividido por 8 dá os 135 graus. Então eu sei que cada ângulo interno é 135 graus. Ok? Bom, aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer um esboço do octógono aqui. Ó, mais ou menos. Vai ficar pequeno, porque meu espaço aqui nesse exercício, como era um exercício teórico, né? Eu achei que eu não precisaria de grandes espaços para cálculos. Bom, aí está o octógono. 8 lados, tá? A caixa de pizza. E as retas que eu estou tratando aí são essas aqui, ó, pela posição. Essa aqui é uma delas, que seria AB. E a outra reta é essa aqui, ó. Pela posição da caixa, tu vai ver que é essa aqui, que seria C e D. E aí eu quero saber se essas duas retas que vão se cruzar, se elas se cruzam fazendo um ângulo de 90. Então segue o baile aqui, ó. Se eu seguir com isso aqui e seguir com isso aqui, eu tenho aqui 135 graus. Então significa que aqui para dentro está passando 45. Então esse ângulo aqui, ó, ele é 45 graus. Aqui a mesma coisa, eu tenho também 135 graus. Então esse ângulo do lado aqui, ó, tem que ser 45. Então aqui também é 45 graus. Isso por quê? Porque se eu tenho uma reta, ó, se eu tenho uma reta assim, ó, e divido, faço isso, esses dois ângulos devem somar 180, né? Então, se um é 135, o vizinho aqui tem que somar 180, tem que ser 45, porque eles estão em uma reta, né? Estão avizinhados numa reta. Então, eles devem somar 180, né? São ângulos suplementares. Então, e pensa comigo, se aqui é 45 e 45, eu já tenho quanto aqui somando esses dois? 45 mais 45, eu tenho aí somando 90 graus. Como aqui eu fiquei com um triângulo, nesse bico aqui, deixa eu colocar aqui de cor, ó. Aqui eu fiquei com um triângulo, então o que significa? Que a soma desses três ângulos tem que ser 180. Então somando esses dois cantos dá 90, então significa que esse outro canto tem que ser quanto? Tem que ser 90 graus. Então essas retas, além de serem concorrentes, são concorrentes do tipo perpendiculares. Por quê? Porque o ângulo entre elas é de 90 graus. Tá? Letra B. As retas DE e AH são coplanares e paralelas. Por quê? Bom, então, vou pegar o desenho aqui, ó. DE tá aqui, ó. D e a outra é AH. A AH está aqui, ó.
As duas azuis. Elas são coplanares? São coplanares. Ok. Então, por que são coplanares? Estão no mesmo plano, né? Estão as duas na tampa da caixa, na mesma superfície tampa da caixa. São coplanares. E são paralelas? Bom, dá para ver que são paralelas. Por quê? Porque se eu levantar aqui uma forma bem simples, ó. Se eu levantar aqui uma perpendicular, imagina isso na caixa da pizza, ó. Levanto aqui uma reta auxiliar, eu verifico que aqui são 90 graus e aqui também são 90 graus. Então, como tem o mesmo ângulo, né? Então, significa que essas duas retas azuis aí são paralelas. Então, são coplanares e paralelas. Paralelas, tá? Identifique 3 tipos de retas reversas. Bom, aí o que são retas reversas? São retas que estão em planos diferentes. Um exemplo bem simples para ti. Imagina tu está dentro do teu quarto. Aí tu desenha uma linha, risca com uma caneta numa parede do quarto. Então tu vai ter ali simbolicamente uma reta. Tá? Então desenha uma parede. Numa outra parede desenha uma outra reta. Então observe que essas duas retas estão em planos diferentes. Então são retas reversas. São retas que não se situam no mesmo plano. Então aqui identifique exemplos de retas reversas. Então tem vários exemplos. Vou pegar, por exemplo, HJ. Olha só aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, bem na frente, ó, HJ, essa aqui. E vou pegar aqui do lado, ó, FM aqui, ó. Tu vê que são aqui, essa HJ tá nesse plano aqui da frente, ó, nessa aba da caixa aqui da frente, e FM tá lá atrás. Então, HJ, uma reta e outra FM. Outro posso pegar GL com GL, eu já não posso pegar com FM, porque GL, se tu observar, ó, tá no mesmo plano aqui, ó, da FM, nesse plano aba dessa caixa aqui. Então não posso fazer GL com FM. GL e FM não são reversas, mas GL, por exemplo, com aqui com EN, ó, GL com EN, EN seria aqui, ó, GL com EN. E agora eu posso pegar ainda HJ, de novo, mais uma vez, com, por exemplo, AB. Porque HJ está nesse plano aba da caixa aqui da frente, ó. Tá nesse plano aqui, ó, HJ. E a reta AB está no plano tampa da caixa, um outro plano. São planos, inclusive, perpendiculares entre si. Certo? Letra D. Identifique 3 exemplos de retas perpendiculares. Bom, eu já vou colocar o primeiro exemplo, que é ali da letra A, né? AB e CD. AB e CD. São retas perpendiculares. Bom, seguindo essa mesma levada aí, eu posso pegar, por exemplo, as retas EF. Olha só aqui, ó, EF com quem? Com GH. EF com GH. Né? Porque elas vão se cruzar aqui, ó, fazendo um ângulo de 90 graus. E um terceiro ainda eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó, já está até formando a figura. Deixa eu ver se eu tenho uma outra cor ainda disponível. Vou pegar essa roxa aqui, ó. Se eu pegar essa reta aqui, ó, HA,
Ó, HA com essa aqui, ó, com FG. Olha só. Inclusive, ó, dá para ver o desenho aqui, ó. Elas estão se cruzando nesse canto perpendicularmente. Então tem o exemplo ainda AH com FG. São retas perpendiculares. Para fechar essa número 1, há exemplos de retas coincidentes. Retas coincidentes são retas que são representadas uma em cima da outra, né? São retas que se sobrepõem. Então eu tenho aí exemplos na caixa de retas que sobrepõem? Não tem nenhum exemplo aí retas que sejam coincidentes, que uma se sobreponha à outra. Então não tenho exemplos. Por quê? Porque eu não tenho nenhum caso de retas uma em cima da outra. Então aqui não tenho exemplos. Não há exemplos. Ok? Próxima. Segmentos de reta é a reunião de todos os pontos compreendidos entre dois pontos distintos. Partindo da definição de segmento de reta, analise as afirmações a seguir e classifique V para verdadeiras e F para falsas. Se dois segmentos são consecutivos, então eles são colineares. Dois segmentos consecutivos são colineares? Não necessariamente, né? Isso é falso. Por quê? Porque eu posso ter, por exemplo, assim, ó, para a letra A, olha só. Eu tenho aqui um segmento A, aqui B, ó, ponto A e ponto B, e daqui vai para o C. Nota que o segmento AB e BC são segmentos consecutivos, mas não são colineares. Por que são consecutivos? Porque onde termina um já começa o outro. Tu vê que tem aqui o limite ponto B, ó, ele é o final de um e início do outro. Então eles são consecutivos, mas não são colineares porque não estão alinhados, não estão na mesma reta. Tá? Então nem sempre consecutivos são colineares. Letra B. Se dois segmentos são colineares, então eles são consecutivos? Também não, nem sempre. Pode acontecer, mas não é obrigatório. Aí te dou o exemplo aqui, ó. Se eu tenho aqui o ponto A, tenho aqui o ponto B, tenho aqui o ponto C e tenho aqui um quarto ponto D. Então, se eu pensar no segmento AB e segmento CD, esses segmentos eles são colineares. Estão na mesma linha, estão na mesma reta, pertencem à mesma reta, são colineares, mas não são consecutivos. Por quê? Porque eu tenho um espaço aqui, ó, entre um e outro. Então, eles não são segmentos onde termina um e começa o outro. Eu tenho uma região separando os dois, portanto, eles não são consecutivos. Então, eles são colineares, mas não são consecutivos. Letra C. Se dois segmentos são adjacentes, então eles são colineares. Adjacente, né? Olha só. Assim, ó. Aqui A, aqui B e aqui C. Então, AB e CD. Eles são adjacentes, eles são consecutivos, são adjacentes, mas não são colineares. Então, eles poderiam, né? Poderiam ser adjacentes e consecutivos, mas não foi o caso. Se dois segmentos são colineares, então eles são adjacentes. Olha só, são colineares. É o mesmo exemplo da letra B, ó, olha só. Aqui eu tenho um segmento, aqui um ponto F, um ponto G, um ponto H e um ponto I. Então, o segmento FG
e o segmento HI, eles são colineares, mas não são adjacentes. Adjacente significa estar ao lado, né? Ao lado, mas colado um no outro. Onde termina um já começa o outro. Isso é adjacente. Então, portanto, falso também. Se dois segmentos são adjacentes, então eles são consecutivos. Bom, aí sim, né? Se eles são adjacentes, estão um do lado do outro, eles são consecutivos, onde termina um, começa o outro. Se dois segmentos são consecutivos, então eles são adjacentes. Então, se eles são consecutivos, onde termina um, começa o outro. Verdadeiro. Aí eu tenho FF, FF, VV. FF, FF, VV, letra B. Ok? Para encerrar, eu tenho mais uma lâmina. Questão 3. Explique por que toda reta perpendicular é concorrente, mas nem toda reta concorrente é perpendicular. Bom, isso eu comentei ainda naquela questão sobre a caixa de pizza, né, sobre a embalagem de pizza. Lá falava sobre concorrência e perpendicularidade. Então, olha só, a reta ela é concorrente quando elas se cruzam. Então, as retas são concorrentes. E elas são perpendiculares. Elas são perpendiculares quando elas se cruzam, portanto são concorrentes, mas perfazendo, né, formando um ângulo reto, formando um ângulo de 90 graus. Então essas retas aqui são concorrentes, ó, RS concorrentes. Essa aqui também concorrentes, porque elas se cruzam, têm ponto em comum. São concorrentes e perpendiculares. Então, por que toda reta perpendicular é concorrente, mas nem toda reta concorrente é perpendicular? Porque a reta perpendicular é uma posição relativa onde as retas estão se cruzando, formando um ângulo de 90 graus. Então elas são concorrentes. Mas eu posso ter aí duas retas que são concorrentes, mas o ângulo não é de 90 graus. Então elas são concorrentes, mas não perpendiculares. Então, perpendicular é sempre concorrente, mas concorrente nem sempre é perpendicular. E a número 4 diz assim: nossa viagem pela geometria já vai continuar. Agora vamos refletir um pouco sobre os conceitos aprendidos até aqui. Para fazer uma síntese, convidamos a escrever um pequeno texto exemplificando as diferentes maneiras que podemos visualizar as estruturas geométricas no cotidiano. Vamos começar e você continua. Então, segmento de reta, parte de uma corda compreendida entre duas pessoas que estão disputando um cabo de guerra. Então aí ele quis falar sobre segmento de reta. Então eu vou dar um exemplo de cada um dos outros, né? Por exemplo, se eu pensar em semi-reta, semi-reta é uma parte, uma reta, tem um início, mas não tem fim, né? Seria alguma coisa assim, ó. Aqui o ponto A, aqui o ponto B. Então isso aqui é a semi-reta AB. Tem um começo no A, mas não tem um fim, né? Passa pelo B e segue para sempre. Então eu posso associar a reta, uma semi-reta, por exemplo, à ideia de um trem que vai percorrer um trilho, que tem um ponto de partida, tem um começo, tem uma estação de partida, mas esse trem não pararia nunca, né? Então eu posso pensar isso como uma semi-reta. E reta, então, é aquela estrutura, né, geométrica que não tem nem início nem fim. Daí seria a reta. Mais ou menos assim. Então, se eu usar as mesmas letras A e B,
Então é alguma coisa que não tem início e não tem fim. Então isso eu posso associar, por exemplo, a reta numerada, né? A reta real. A reta numerada não tem início, não tem onde começa no menos infinito e vai até o mais infinito. Seria o exemplo assim prático. Nesse capítulo, o que mais que ele fala ainda? Fala sobre posições relativas. Então eu poderia falar sobre tipos de retas. Então, retas com posição de paralelismo, retas paralelas, seriam retas que não se cruzam, e aí um trecho de um trilho de trem. Um trecho de um trilho de trem, né? Imagina, aqui está um trilho, aqui está o outro, né? E esses dois não se cruzam. Aqui estariam os dormentes, né? Ou então, também posso pensar entre dois postes, né? Os fios, né? Esticados, fios paralelos aí entre dois postes também, ok? Retas que se cruzam, retas concorrentes. Retas concorrentes eu poderia associar, por exemplo, a duas ruas se cruzando. Uma rua aqui e a outra rua assim. Ó, duas retas concorrentes se cruzam. Essas aqui no caso são concorrentes, mas não são perpendiculares. Eu poderia ter retas concorrentes do tipo perpendiculares, seguindo o mesmo exemplo. Concorrentes perpendiculares. Assim, um cruzamento também entre ruas, mas ruas que se cruzam, né, formando uma cruz. Muito comum nos bairros, né, nas esquinas, ter ruas assim, que se cruzam formando aqui, ó, 90 graus. Então, eu teria exemplo de retas concorrentes do tipo perpendiculares. Ok? E retas coincidentes, vamos ver se eu consigo te dar um exemplo aqui. Coincidentes. As retas coincidentes são retas que se que caem, né, que ficam sobrepostas uma à outra. Então seria uma reta assim, uma reta R, e aqui uma reta S por cima. Então estou olhando aqui, ó, tu não consegue ver as duas, tu vê como se fosse uma reta R e reta S, são retas coincidentes. Aí um exemplo disso seria quando existe uma repintura, né? Imagina uma repintura, quando se pinta a faixa branca numa pista de rolamento. Então tu tem a pista aqui, né? A estrada, né? E essa aqui, ó, é a faixa, aquela faixa branca que limita o acostamento. Aí de repente tu vai repintar e tu vai pintar por cima. Então tu vai pintar por cima, tu vai ter a mesma linha. É uma nova reta, mas sobreposta que já havia antes. Então dá a impressão que é a mesma. Então dá para associar a ideia de retas aí coincidentes. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.